E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e hoje estamos com um HQ direto do acervo do Sobrecapa. Algumas pessoas andaram pedindo pra gente fazer mais reviews de HQs do acervo, então a gente vem hoje com Batman, o Coringa, que é uma HQ que sinceramente eu não sei por que eu tô fazendo essa resenha, tá? Roteiro e arte do Bob Hall, vou dizer por quê. Ela é uma história que ela se passa, né, naquele selo Elseworlds, que no Brasil ficou eternizado na Abril pelo título Túnel do Tempo, tá? Eu gosto muito desse selo, acho que Batman tem as melhores histórias do Elseworld, e essa daqui é uma que ficou clássica por conta do final dela. Se você não leu e não quer nenhum tipo de spoilers, galera, eu vou dar alguns spoilers do roteiro e eu tenho que dar um spoiler do final da HQ, tá? Antes de dar o spoiler do final da HQ, eu vou falar um pouco de como ela foi publicada. No Brasil ela foi publicada pela Mitos, né? Nesse formatinho, grampeadinho de banca, e depois a Mitos lançou, alguns anos depois, um compilado que chamava Tempestade de Sangue, mas tinha não só Tempestade de Sangue, como Bruma Escarlate, tinha Batman e o Coringa e algumas outras histórias do selo Elseworlds. Então saiu num encadernadinho aí, capa cartão, de banca, era meio mal cuidadão, a Mitos fazendo um material um pouco mais baratinho na época, e era legal esse conceito, eu acho bacana. Basicamente a gente tem uma premissa que é uma premissa que eu acho muito interessante, que é a história se passa no futuro, e numa cidade, né, uma Gotham City do futuro, em que você tem o Batman como um imperador, ele é o Bruce. Isso vem meio que do termo escocês, né? Na Escócia, o Bruce era tipo o rei. Bruce era um título, não era um nome. E eles meio que usam isso. Então o Bruce é o rei e ele na verdade é o Batman. E aí todo ano você tem meio que uns jogos vorazes ali. Então tem um conceito meio legal, porque isso aqui é meio que da época de 98, tá? Então é antes, se eu não estou enganado, é antes dos Jogos Vorazes, mas é um conceito que já foi explorado na ficção científica. Se você pegar, né, o Mad Max e a Cúpula do Trovão e tudo mais, essa coisa de você ter um jogo meio, né, sanguinário, né, até a morte e tal, vem da antiguidade clássica, né, galera? Em Roma era isso que acontecia. Então você tem aí um imperador, um César, né, que é o Batman, que ele é o Bruce, e ele não é, obviamente, o Bruce Wayne, ele é um descendente, e você vai descobrindo como é que funciona essa dinâmica. Você vê que não é nem descendente do Bruce Wayne. E aí ele enfrenta uma vez por ano os vilões clássicos do Batman numa corrida à la Mad Max, que leva até a morte, e aí qualquer pessoa que mate um dos vilões pode desafiar o Batman, o Bruce, para tentar tomar o lugar dele. Então você tem o Gordon, você tem, né, uma série de personagens, e você vai descobrindo que por meio de alteração genética e uma série de cirurgias plásticas, as pessoas vão ficando, né, daquela forma, parecidas fisicamente com os personagens da era clássica do Batman. E você tem um cara aqui que é o Dr. Fulano lá, que ele é o responsável por fazer essas alterações. E aí um dos caras, que é o Coringa daquele ano, ele começa a ter algumas memórias. Então você vai descobrindo que esse doutor, ele apaga as memórias de pessoas que são contra o regime totalitário, né, do Bruce. E aí ele injeta meio que memórias do Coringa. Então o cara vai ter meio que a personalidade do Coringa através de uma espécie de lavagem cerebral. E aí esse cara acaba meio que tendo lembranças da outra vida dele, e óbvio que ele vai desafiar o Bruce, vai ganhar e vai ter uma revelação a respeito da verdadeira Batcaverna, do verdadeiro Batman lá, né, no passado longínquo e tudo mais. Então tem um conceito legal, mas eu não acho a arte tudo isso, e a história parece meio corrida pro tanto de páginas que ela tem. Parece meio atropelado, sabe, o clima, e não sei, tem essa coisa meio de Jogos Vorazes, sabe, assim, aquela história que foi, mas não chegou. Ela tem uma boa ideia, ela tem um bom conceito, mas falta alguma coisa. Então, meio que nem a gente falou do livro de Eli outro dia no Sobrecast,
é meio que isso. Tem um conceito legal, mas lá pelas tantas ela meio que se perde, ela é meio corrida e tudo mais. E, enfim, por fim o Coringa toma o lugar do Batman e ele vira, né, o Bat-Coringa, e o Robin é a ex-esposa dele. Enfim, sei lá, tem coisas legais na HQ, mas tem muita coisa errada, e eu trouxe aí pra vocês porque é uma das HQs que tá no acervo, que eu gosto, eu não consigo me desfazer dela, mas é aquela coisa do eu gosto com ressalvas. E respondendo também uma pergunta que fizeram no Sobrecapa Responde, né, de um tempinho aí atrás, essa é uma das HQs que, sinceramente, é ruim. Eu gosto, mas é ruim. O Bob Hall meio que não mandou muito bem no desenho, a ideia do roteiro é boa, mas nem tanto. Enfim, cumprindo todas as tabelas e respondendo todas as perguntas que vocês deixaram recentemente para mim, tá aí. Batman, eu, Coringa, essa foi a review. Se você curtiu a review, deixa um like pra gente, comenta o que você achou ou o que você acha dessa HQ, compartilha o vídeo e não esquece de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não estiver inscrito, e conferir também o conteúdo de Facebook, Instagram e Twitter do Sobrecapa. O conteúdo de lá é diferente, galera, e aqui no canal a gente tem vídeo todo dia, conteúdo novo, galera. Valeu!